passar agora antes de mostrar aquilo, vou mostrar isto. Isto é nada mais, nada menos que um controlador eletrónico para boost, ou seja, isto é o que a gente chama de Boost Controller. Podem ver aqui o Boost Controller 2. Qual é que é a funcionalidade deste Boost Controller que a Fulltech tem? Vocês imaginem que têm um carro, ou até podem ter um carro a diesel, isto para o pessoal do diesel, que não tem um Boost Controller que funcione. Isto é um Boost Controller com várias funcionalidades. Tem aqui mais um manualzinho, com as configurações todas. Isto é uma coisa tão simples como o display. Isto apenas serve para controlar a pressão do turbo. Isto tem várias funcionalidades. Isto pode trabalhar com solenoides normais de 3 vias, de 4 vias, ou 2 de 2 vias, ou 2 de 3 vias com CO2. Ou seja, tu podes parametrizar isto entre vários módulos e isto serve para controlar a pressão do turbo. Num caso, ou melhor, num carro que já tenha uma FT450, não precisas disto, porque a FT450 para cima já tem Boost Controller integrado. Mas para carros que não têm, ou para modelos que não queres trocar a unidade completa, para não perder algumas funcionalidades digitais de quadrantes, de outras coisas, ou não queres pura e simplesmente trocar a unidade, isto funciona muito bem para fazer gestão eletrónica da pressão de turbo. A ligação disto também é simples, tem um chicotezinho, também já vem pré-feito para fazer as ligações, e depois é só fazer as ligações de solenoides. Isto também está no site deles, está no site e tem o manual online para além destes. E vou falar um bocadinho só das particularidades disto. Este Boost Controller em particular, podes ligá-lo com aquela manete, digamos assim, que eu mostrei ainda agora. Isto porquê? Tu podes fazer um Gear Controller baseado por mudanças. Podes fazer um Boost Controller mapeado por tempo e podes fazer um Boost Controller mapeado por rotação. Ou seja, isto pode interceptar, ou melhor, intercepta alguns sinais que queiras de rotação. Podes fazer, por exemplo, uma rampa de lançamento, ou seja, começas com uma pressão, sobes para outra. Isto é muito fundamental para carros que queiram fazer a gestão de turbo. Eu por acaso mandei vir este para a gente fazer a instalação em um projeto completamente diferente da gasolina, e isto vai servir muito bem, e depois vou falar um bocadinho disto mais à frente. Mas basicamente isto é um Boost Controller em que tu podes ligar várias coisas diretas ao Boost Controller e permite que o Boost Controller faça-te a gestão da pressão do turbo em carros onde não vais usar nem a FT600 nem a FT500. Vou-vos mostrar agora aqui mais uma coisinha, que isto provavelmente foi um dos produtos que a Fulltech desenvolveu. Apesar de não ser novo, a ideia já existe outras marcas que têm feito este tipo de controladores. Isto é um controlador, a Fulltech deu o nome de FT Spark, neste caso é o modelo 4, que é para 4 cilindros. E o que é que isto faz? Para quem está familiarizado com as motas, já deve ter ouvido falar dos CDIs. Isto não é nada mais, nada menos do que um CDI. E vocês perguntam, o que é um CDI? Um CDI em nome em inglês é Capacitive Discharge Ignition. Resumindo, basicamente é um condensador em que tu, imagina que é uma bateria, ou melhor assim, vamos dizer que é uma bateria que tu carregaste, e cada vez que vais fazer um ciclo de ignição, descarregas essa bateria toda para a bobina e a bobina descarrega para a vela. Basicamente o CDI, ou este módulo de CDI, o que faz é amplificar a carga energética que tu consegues pôr ou carregar a bobina de ignição, e esta manda para a vela. O que é que isto faz? Isto faz com que tu, com este módulo, consigas queimar todo o tipo de combustível, mesmo uma gasolina, por exemplo, como o metanol, que é extremamente difícil de inflamar quando se utiliza misturas muito ricas, porque o metanol, além do valor calorífico ser inferior à gasolina, tens que meter mais, ou tens de ter mais combustível para fazer a mesma carga termodinâmica. O que é que acontece? Fica difícil às vezes fazer a queima dessa combustão. E então nos motores de metanol, especialmente nos carros de drag, a Fulltech desenvolveu este módulo, e este módulo não é nada mais ou menos do que um CDI amplificado com 4, 6 ou 8 saídas
para fazer a gestão, digamos assim, da faísca. Isto é um módulo bastante grande, aliás é maior e mais pesado do que a centralina. Isto é um módulozinho FT Spark 4. Isto é para trabalhar em conjunto com as bobinas específicas para CDI, ou seja, tu não podes ligar isto diretamente a uma bobina normal. Porquê? Porque as bobinas normais não passam tanta corrente como isto gera, e então tens que ter uma bobina específica para ser usada com isto. Eu comprei, ou melhor, o patrocínio que a gente tem para o nosso projeto de drag faz-nos com que esta seja uma opção muito boa, porque a gente vai usar diferentes combustíveis no carro drag e isto permite-nos fazer a queima de qualquer combustível em qualquer condição. O que é que isso faz? Faz com que tu consigas ser mais exato na precisão da afinação do motor e consigas ter mais detalhe e não ter problemas como, por exemplo, falhas de vela de ignição porque não conseguem queimar aquela combustão, porque o arco elétrico que tu fazes na ponta da vela é tão fraco que aquela combustão e com aquela pressão dentro dos cilindros tu não consegues fazer a queima, e isto resolve esses problemas todos e queima tudo e mais alguma coisa. Isto é um módulo extremamente potente. Nunca testem isto com as bobinas ligadas ou com as mãos na bobina, porque isto descarrega mesmo uma energia brutal. Eu vou-vos mostrar também aqui um módulo não, uma bobina de ignição. Eu já tinha aqui uma aberta, está aqui esta. Que é estas. Isto são umas bobinas que a Fulltech tem, que desenvolveu, específicas para trabalhar diretamente com os módulos CDI. Ou seja, este módulo só pode ser usado com este tipo de bobinas, porque estas bobinas estão preparadas para passar a corrente que o módulo de FT Spark gera para poderes descarregar na vela. Isto é uma bobina simples, tem 3 pinos, mas elas não são inteligentes, digamos assim. Isto tem a ligação básica, que é o positivo do coil, a bobina do coil, ou neste caso da bobina, o negativo da bobina, o positivo da bobina, e tem mais uma massa para poder ligar perto das velas para reduzir um bocadinho o ruído e fazer com que o sistema seja mais eficiente. Isto basicamente é muito bom para usar em carros de drag. Em carros de estrada normalmente a gente não vê as pressões, ou melhor, não utiliza as pressões de turbo que se utiliza num carro de drag, nem vamos fazer aquele tipo de misturas. Porquê? Porque é simples, o drag é uma coisa de poucos segundos, enquanto um carro de estrada, ou um carro track days, ou um carro time attack, ou um carro de rally passa muito tempo a fundo. E então a configuração de um motor de drag não é a mesma coisa de com configuração de um motor para outro tipo de corridas. Este módulo foi desenhado, desenvolvido e feito específico para motores de drag. Por exemplo, para motores rotativos funciona muito bem, porque como são motores que conseguem passar uma quantidade de ar estúpida, digamos assim, por dentro deles, isto é uma coisa que também funciona muito bem nos rotativos. Agora vou-vos mostrar o topo da linha Fulltech. E o que é o topo da linha da Fulltech, vocês perguntam? O topo da linha da Fulltech é a FT600. E porquê que isto é o topo da linha da Fulltech? Porque nada mais nada menos é a centralina mais bem desenvolvida que eles têm, ou melhor, que já fizeram até hoje. Vem normalmente numa caixinha destas. É bastante pesada a caixa, não é a centralina, porque vem cá dentro, vem com aquela cabelagem que eu vos falei há pouco. Vou tirar aqui da caixa para vocês verem. Como vocês veem, já falta aqui um autocolantezinho que eu já o pus no meu capacete e depois vocês veem. Nada mais, nada menos, vem com uma caixinha destas, FT600. Como todos os produtos Fulltech, vem com a fichazinha de parabéns, como compraste ou como adquiriste este produto. Vem com o manualzinho, idêntico ao da FT450, tem bastantes folhas.
Antes de montarem isto, se quiserem, podem dar uma vista de olhos, que eu gosto sempre de ler manuais, quando não tenho nada para fazer, leio manuais. É cores e muito detalhado. Tem aqui o catálogo também genérico dos produtos todos da Fulltech, como é normal. Isto está tudo no site deles, por isso se quiserem consultar ou tiverem dúvidas também podem nos mandar e-mail. Resumindo, vem uma caixinha normal, cabo USB, fazemos a comunicação da unidade ao PC. Traz também uma caixinha muito fixe, tem cá umas coisinhas muito engraçadas. Traz uma fitazinha para pôr ao pescoço com uma pena USB. Isto é mais ou menos para andares aqui com os mapas ou guardares o mapa que estás a fazer na pen, para poderes passar para o PC de casa, para passar algum tipo de informação. Traz aqui um porta-chaves, eu acho muito engraçado este porta-chave, para vocês conseguirem ver bem. É um porta-chaves que é essa dragona, tanto atrás como à frente, é muito fixe. Traz também a fixação, os baixinhos. Eles também têm uns módulos, ou melhor, uns apoios em alumínio, billets, feitos em CNC, que permite montar os dashes de uma forma mais confortável. Neste caso eu não pedi isso para os meus carros, digamos assim, porque como tenho uma montagem muito específica não necessitava desse apoio, digamos assim. Também tem aqui um autocolantezinho 3D. Normalmente este autocolante só vem nas FT600, que é o topo da linha. Depois traz também esta capinha. Isto é para quando tens o carro parado ou vai ficar imobilizado durante alguns dias, tapas o display com esta capa e dessa forma não deixa o display apanhar pó nem nessas coisas. Esta unidade também traz a cabelagem pré-feita que eu pedi. Neste caso a FT600 tem duas fichas destas, são duas cabelagens com cabo já pré-feito. Podem ver. Vem com o cabo já pré-feito. Eu pedi um de 3 metros porque vou fazer uma cabelagem bastante grande para poder andar ali à volta dos turbos e então pedi esta cabelagem maior. Tem aqui a ligação Gear Sensor. Isto é para fazer a ligação direta daquela manete que eu falei há pouco para fazermos a trocas de mudança sem pôr o pé na embreagem. Tem aqui a comunicação também para a linha CAN, para ligar todos os módulos de linha CAN, ou seja, o módulo EGT, o módulo do wideband e todos os outros que tu possas ou queiras ligar, trabalha tudo por esta comunicação CAN. Tem aqui também linha CAN universal, ou seja, tu imagina que já tens um carro, por exemplo, tem um display da Respac ou de outra marca qualquer em que queiras que não queres alterar esse display porque já estás habituado ou já tem uma telemetria, é um display que lê, por exemplo, a pista e consegue dar os tempos por volta, por exemplo, podes continuar a usar e ligas esta ficha que também é a linha CAN e configuras o dash que tu tens com a linha CAN da Fulltech e permites os sensores todos que a Fulltech tem também a aparecer no teu dash que já tens. Aqui a segunda ficha da unidade, já vêm pré-feitos. Isto é bom pedir as unidades com cabelagens porque escusa estar a comprar fio específico porque isto é um fio muito específico, é de cobre e além de ser de cobre é multiperfilado, ou seja, tem muitos fios lá dentro, não é daqueles tipos chineses que têm 3 fios e passa a vida a criar ruído. Ou seja, isto são fios de alta qualidade. E eu recomendo sempre, quando comprarem uma unidade desta, ou quando fizerem a encomenda desta unidade, ou de uma das outras, pedirem sempre com este tipo de cabelagem, porque se não for eu a fazer a cabelagem, mesmo vocês a fazer a instalação, fica muito mais simples já terem isto tudo ligado, porque os fios estão todos numerados, é fácil identificá-los no software e pré-defini-los no software, e depois é só fazer a ligação deles aos sensores que tu tens no teu carro, e facilita, digamos assim, a instalação da Fulltech. A unidade é um pouco mais pesada que a FT450, porque a grande diferença desta para a FT450 é o case, ou a proteção. Este case é de alumínio e a diferença maior neste caso está aqui na parte de trás.
temos duas fichas em vez de só uma, temos ao mesmo map sensor interno, temos a ligação USB e temos os apoiozinhos. Este case é de alumínio e a grande diferença, assim à vista grossa, está na parte frontal do digital. Porquê? Se vocês repararem bem, tem 4 LEDs de lado, 2 de cada lado, e tem estas luzinhas em cima. Estas luzinhas em cima são configuráveis por rotação, ou seja, isto são as shift lights e as mudanças que definem a rotação a que tu vais. Isto também é configurado no software. Estes 4 avisadores deste lado, ou estes 4 LEDs, podem ser configurados para, por exemplo, se montares isto num carro de estrada, podes pôr esta a funcionar como se fosse um pisca esquerda, esta ao pisca direita, estas os médios, estas as luzes, ou podes pôr isto definido como se fosse avisadores, ou seja, bateria baixa, ou a pressão do óleo baixa, ou a temperatura do óleo alta. Isto é tudo configurável. A FT450, vou buscar aqui outra vez, a FT450, se vocês repararem, não tem. Não tem, mas também podes pôr, ou seja, tu podes pôr os avisadores na FT450 de uma maneira diferente, ou seja, enquanto nesta tens os LEDs laterais para te fazer os avisos que tu queres ou que tu pré-definiste, na FT450 para fazeres estes avisos tens que pô-los no digital, ou seja, o aviso vai aparecer, mesmo as shift lights também são configuráveis para aparecer, mas elas aparecem no display em vez de aparecerem nesta cá em cima. Em termos de configuração são muito idênticas. Eu depois vou fazer mais um vídeo sobre a configuração dos softwares e também vou filmar a montagem de algumas destas unidades nos carros, nomeadamente nos projetos que eu tenho aqui para fazer a montagem destas duas e das outras que estão para vir. E é uma coisa muito interessante, é que isto tem mesmo muitas funcionalidades que faz delas uma das melhores unidades do mercado, se não para mim a melhor. A FT600 hoje em dia, ou melhor, talvez é a unidade do mercado hoje em dia com mais recordes batidos, nomeadamente em drag. Isto porquê? Esta unidade tem muitas funcionalidades. E o que é que eu quero dizer com funcionalidades? Quero dizer que podes ligar praticamente todos os sensores a esta unidade e fazer uma ligação ativa, entre aspas, daquilo que tu configuras no software e aquilo que a unidade lê a nível de sensores. E o que é que isso permite? Dou-vos um exemplo. Podes ligar sensores lineares, ou seja, podes ligar um sensor por suspensão, ou seja, metes um sensor linear em cada suspensão do carro, ou em cada amortecedor, ou em cada curso de braço de suspensão, e por exemplo num carro podes fazer 4 ligações desses 4 sensores. E o que é que isso permite? Permite ler o curso da suspensão. E por exemplo dou-vos uma dica relativamente a isso. Vamos imaginar que a gente tem um carro que é um carro de tração traseira. A gente mete um sensor linear por cada amortecedor. Imaginemos que a gente acelera o carro e cada vez que a gente acelera o carro tem muito torque e as rodas da frente têm tendência a levantar. Se tu tiveres um sensor na suspensão que leia essa leitura, tu consegues fazer uma gestão ativa da centralina relativamente à potência que está a sair para as rodas. Isto porquê? Imaginemos que tu lês a suspensão da frente e quando tu aceleras o carro levanta. Quando o carro levanta, tu consegues ler através da FT600 essa alteração e consegues fazer um retardo, por exemplo, de ignição ou uma percentagem de corte de ignição com que o motor não debite a potência toda e gere essa potência, com que faz com que a roda da frente não levante tanto em baixo. Isto ganhas tração e andas para a frente. Isto também tem uma funcionalidade muito importante que é controle de tração ativo. E o que é o controle de tração ativo? Ao contrário dos controles de tração dos fabricantes, ou seja, normalmente das unidades Bosch que estão ligadas ao sistema da ABS, o que é que acontece? Um controle de tração normal, quando a gente começa a patinar, o que é que ele faz? Se for num carro que tenha borboleta eletrónica, normalmente fecha-te a borboleta, ou seja, perdes potência no carro, que o carro deixa de acelerar. Relativamente, o carro deixa de patinar, mas também não está a andar para a frente. Isto não, isto pôs o controle de tração noutro nível. E o que é que isso faz? Faz com que tu consigas fazer um arranque parado, por exemplo, dou-vos o exemplo dos carros de drag, e tens essa gestão de controle de tração. Um exemplo, num carro de tração frontal, em que as rodas que traduzem a potência do motor para o chão são as da frente, as duas de trás não andam, ou seja, são rodas de arrasto, não patinam.
Tu consegues fazer uma leitura por roda, ou seja, podes pôr só de uma roda de trás ou das duas de trás e das duas da frente, e consegues ler o diferencial de rotação das rodas, ou seja, assim que há um percentual em que a roda da frente anda mais que a roda de trás, isto ativa, faz um controle de tração ativo também pré-definido no software, que te permite fazer a gestão de carga ou de potência do motor sem nunca tirar o movimento do motor, ou seja, não te corta o motor a 100%, não te fecha a borboleta a 100%, mas faz-te uma gestão a nível de ignição ou de gasolina, dependendo do que tu pré-definiste, mas consegues fazer uma aceleração contínua e ele faz-te a gestão da própria potência para conseguir estar sempre a andar com a potência máxima que não te permite patinar. Isto é uma grande evolução e por isso é que tem-se batido bastantes recordes com esta unidade, nomeadamente no tração frontal, porque realmente isto funciona mesmo muito bem. Outra funcionalidade destas, para além de ser o shifter ou a manete de mudanças, que tem instalação direta à unidade, também tem boost controller integrado, ou seja, podes ligar sensor de um módulo, digamos assim, um sensor de pressão que faça a gestão da pressão do turbo, e esse sensor ou esses dois sensores, se forem ligados em paralelos, podes fazer duas configurações. Podes fazer ou por boost de 3 vias, ou podes fazer por bilha de CO2, ou seja, CO2 é uma técnica usada em que tu aplicas pressão de uma garrafa de CO2 no topo da wastegate e que te permite fechar a wastegate, e depois tu fazes a gestão através da Fulltech da pressão que tu queres na parte de cima da wastegate, e isso permite afinar a pressão do turbo mais eficazmente. Eu também vou fazer outro vídeo depois a falar sobre isso, mas em forma geral é isto. Isto também tem uma coisa muito fixe, que é, isto tem um acelerómetro interno, ou seja, sempre puseres isto a fazer data log, tu vais ter a leitura exata da aceleração do carro, ou seja, tu consegues ler o movimento lateral nas curvas e consegues ler o movimento na aceleração. Isso também é uma funcionalidade muito fixe, porque permite fazer alguns controles a partir disso e saber se tu realmente a rampa que tu tens, por exemplo, está a ser constante e estás a acelerar de uma forma contínua, ou se a gestão não está a ser bem feita e estás com muita pressão turbo, por exemplo, num carro turbo, em que já não estás a acelerar porque estás a patinar, então podes fazer aqui uma conjugação entre a leitura da aceleração e o controle de tração. Mais funcionalidades eu depois vou mostrar no software, e vou ter todo o prazer também de mostrar a instalação desta unidade no meu carro de Time Attack e no meu carro de drag. Uma das razões, ou melhor, as inúmeras razões porque eu escolhi a Fulltech, para além de já conhecer o dono ou o fundador da Fulltech há bastantes anos e tenho vindo a acompanhar o trabalho deles nos últimos anos, e realmente tem vindo para um produto extremamente simples de usar no aspecto do utilizador, ou seja, eu como preparador e como afinador quero ter um produto que me permita afinar o motor o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E o que acontece às vezes com outras unidades é que perdes muito tempo entre o interface e o software e não perdes tempo a afinar o carro. E a Fulltech eliminou isso tudo, ou seja, montas isto, é extremamente rápido, tens o touchscreen, podes fazer alterações diretas no display, tens um software extremamente simples, tem várias funcionalidades, por exemplo, podes fazer o remote tuning ou controle remoto. Neste caso, vamos imaginar que eu forneci uma unidade e uma cabelagem para um cliente meu que não está cá, está, por exemplo, em Espanha. O software tem uma ligação direta, como se fosse um TeamViewer direto, digamos assim, só que de software para software, ou seja, tu podes estar em qualquer parte do mundo, eu com o meu portátil estou a ver o teu software e estou ligado à tua unidade e posso fazer a afinação do carro em tempo real e direta, como se estivesse lá, dentro do carro, em vez de estás a usar uma interface que muitas vezes pela velocidade da internet não é o mais rápido e não é funcionado mais simples. Resumindo, Fulltech FT600 é o melhor produto que a Fulltech tem em termos de unidades de comando de gestão eletrónica, ou seja, centralina, por causa destas razões todas que eu enumerei e porque focam-se muito no problema dos preparadores, ou seja, eles estão muito abertos a linhas de
de inovação e que normalmente implementam nas unidades. Ou seja, tu podes falar com a linha com o departamento técnico, ou podes falar comigo e eu falo com a linha de departamento técnico, podes expor o teu problema, podes expor a tua ideia e vais ter uma resposta eficaz às alterações que se pode fazer tanto a nível de software como de configuração depois do hardware das Fulltechs para te fazer essas alterações. Eu dou-vos um exemplo. O ano passado ainda não havia, ou seja, no início do ano ainda não havia, por exemplo, a gestão de VTC para os motores com avanço variável na árvore de campos de admissão e na árvore de campos de escape. Neste momento a Fulltech já consegue fazer a gestão de duas campos de admissão e duas campos de escape. Ou seja, esse tipo de evoluções parte sempre, ou tem partido um pouco dos problemas que o tuner tem em querer fazer algumas instalações, e a Fulltech é uma das poucas que está aberta a ideias e que efetivamente mete na prática as ideias que os tuners fazem e têm, e por isso é que é um produto de topo e por isso é que tem tido tanto sucesso como tem tido no último 2 anos, digamos assim, para cá. Por estas e todas as razões que já enumerei, e que vou mostrar também noutros artigos, foi uma das grandes razões que eu quis fazer parceria com a Fulltech para os meus próprios carros, digamos assim, porque sei que tenho uma linha aberta de comunicação para evoluir tanto o produto como o desenvolvimento que eu faço nos meus motores e nos meus projetos, e sem dúvida foi a minha escolha. A escolha já não é de agora, mas digamos assim, vamos mostrar agora a capacidade destes produtos mais regularmente, digamos assim, no mercado português, e em alguns projetos já temos aí em mente também a nível europeu, porque a nível mundial já está mais do que comprovado que isto é do melhor. Por isso vamos ver o que conseguimos fazer com a Fulltech. E se precisarem de alguma coisa, dúvidas, produtos, podem mandar mensagem, podem mandar e-mail, que temos linha direta com a Fulltech e podemos vos fornecer todos os produtos necessários e fazer ou dar a opinião do projeto que tens em mente e aconselhar o melhor setup para o teu projeto.